Nos dias 17 e 24 de janeiro, ocorreu mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o exame mais importante aplicado pelo Ministério da Educação em nosso país, já que ele serve como porta de entrada para inúmeras universidades, sejam elas públicas ou privadas. Geralmente, os holofotes do país inteiro recaem sobre essa prova, sendo comentada, analisada, criticada e até mesmo usada politicamente. E em 2021 não foi diferente, porém com um agravante: a pandemia do novo coronavírus, que desde março do ano passado vem matando milhares de brasileiros e brasileiras e afetando a vida de todos nós. O Enem estava originalmente marcado para acontecer em novembro de 2020, como tradicionalmente ocorre já ao longo de anos. Mas o Ministério da Educação, depois de muita pressão e insistência popular, resolveu alterar a data de realização, já que, com escolas fechadas devido à pandemia, milhares de estudantes tiveram seu cotidiano escolar afetado, passando para aulas online, ensino remoto, híbrido ou, em muitos casos, um completo afastamento da escola. Visando o adiamento do exame, o governo federal, então, através do MEC, decidiu fazer uma enquete no mês de julho do ano passado em seu site oficial, para então determinar uma nova data. Segundo o INEP, mais de 1 milhão de estudantes participaram da pesquisa e quase a metade deles demonstrou preferência para realizar o exame apenas no mês de maio de 2021. O MEC, contudo, não atendeu às vozes da maioria dos estudantes e estabeleceu a nova data do exame para janeiro, segunda opção mais votada. Como era de se esperar, as vésperas do exame foram bem conturbadas e pedidos para seu adiamento pipocaram na justiça, já que os casos de coronavírus explodiram mais uma vez no país com as comemorações de final de ano. A justiça, entretanto, manteve o exame para janeiro, proibindo a sua realização apenas no estado do Amazonas, devido à crise de falta de oxigênio que matou inúmeros cidadãos amazonenses. Como resultado óbvio, as taxas de abstenção foram recorde. 55,3% dos estudantes preferiram não realizar o exame e não se expor ao risco de contágio, e muitos sequer conseguiram fazer a prova por estarem contaminados ou pelas salas estarem superlotadas. O Enem de 2020, realizado agora em 2021, será sem dúvida um marco como um dos mais polêmicos e caóticos exames da história. No episódio de hoje do Entre Espaços, vamos abordar o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, seu conteúdo, mas principalmente o polêmico contexto envolvendo a sua realização. Eu sou Jader e converso hoje com Ana Clara, que é geógrafa, professora de pré-vestibulares e plataformas digitais, como no canal Se Liga Nessa História no YouTube. Converso também com Camila Martins, que é estudante recém-formada no terceiro ano e que fez o Enem, e com Diego Dermani, professor de geografia que atuou na aplicação do Enem, membro da Associação dos Geógrafos Brasileiros e produtor do podcast Pretas Palavras. Ana Clara, a pandemia do Covid-19 alterou drasticamente as nossas vidas, né? Nos tirou das ruas, dos encontros e também das salas de aula, num processo que tem virtualizado o nosso trabalho e, além disso, tem imposto muitas dificuldades, tanto de acesso quanto adaptação a esse meio virtual, né? Pensando nessa problemática toda, fala um pouco pra gente sobre a preparação dos estudantes e das estudantes também para o Enem de 2020. Certo. Primeiro eu queria agradecer, né, é a primeira vez que estou participando de um podcast, então eu fico muito feliz que é um podcast, que eu sou muito fã de podcast, e um podcast da geografia, né, por ser professora e geógrafa, então, para agradecer especialmente a EGB Juiz de Fora por esse convite. E é claro, a gente poderia passar várias horas falando do que foi essa preparação para o Enem, mas o que mais me chamou a atenção na pergunta foi justamente a gente pensar nessa preparação das alunas e dos alunos, né? E pensar quem são esses alunos e quem são essas alunas. Porque quando a gente pensa no Enem, ele surge como uma proposta de avaliação, né, do ensino médio, mas ele passa, né, principalmente a partir da reformulação dele em 2009, para ser uma avaliação e também o acesso do vestibular para as universidades públicas e privadas, né? Então, a gente tem que pensar que, além de ser essa avaliação do ensino médio, essa proposta inicial, o Enem, ele vai ser esse acesso ao mundo do ensino superior. Então, quem está prestando o Enem? Está prestando o Enem, galera que está se formando no ensino médio, né, no ensino público, no ensino privado,
Até 2016, o Enem era utilizado também como uma forma de validação, né, do EJA, então, para conseguir um diploma, para quem estava estudando, tentando aí recuperar aí, esses processos, e também pessoal que terminou o ensino médio, foi trabalhar, foi estudar, e também quer entrar na universidade. Então, quem são esses alunos, né? Então, temos galera do ensino médio, tem uma galera que está aí trabalhando o dia inteiro e também quer entrar na universidade, e temos pessoas também, sim, mais velhas, né, que também querem esse acesso, né, novamente à universidade. Mas pensar em Enem, infelizmente, penso eu, é pensar sobre acesso à universidade, não mais como uma avaliação do ensino médio. Então, quando a gente parte dessa perspectiva que Enem virou a maneira, a ferramenta para entrar na universidade, e a gente sabe que não tem vaga para todo mundo e que tem todo um acirramento, né, dessas disputas e uma desigualdade a esse acesso, o Enem ele já é uma relação totalmente desigual, porque a gente sabe que tem pessoas que partem de lugares diferentes para ter essa possibilidade de, com a nota do Enem, entrar na faculdade. Então, isso já está dado, com ou sem pandemia, né? Então, a gente já parte de um espaço, né? Vamos usar aí os termos da geografia, se a gente parte de um espaço que é desigual, se a gente parte de uma realidade de educação no Brasil que é desigual, que tem aí uma série de ferramentas e capacidades que tem pessoas que já recebem desde, né, da sua infância e outras que vão tentar recuperar esse tempo perdido no cursinho, como que vai ser, né, o resultado desse Enem? Vai ser também desigual, né? Então, é a mesma coisa que a gente fala da pandemia, né? A pandemia ela só vai acirrar o que já está muito ferrado aqui no Brasil, né? Então, quando a gente pensa nesse ano, né, de pandemia, né, que continua, né, em 2021, a realidade de preparação do Enem, na minha vida, na minha perspectiva como professora, e foi um desafio que aumentou, porque já era muito desafiante, né, porque eu trabalhava no cursinho privado e no cursinho popular. Então, no cursinho privado, qual que é a realidade? No cursinho privado vai ter o investimento, vai ter o capital que consegue rapidamente adaptar esse caos da pandemia para o mundo virtual. Então, foi difícil, mas rapidamente tinha o sistema de tecnologia, tinha a gestão de contenção de danos, tinha ali uma equipe muito bem elaborada que conseguiu trazer a realidade da sala de aula para o mundo virtual sem grandes danos já no começo. Então, em um dos cursinhos que eu trabalhava, em menos de um mês já estava em todo o processo remoto, com acesso de aplicativos, com uma organização muito parecida com a realidade. Eu não digo assim, né? Não a realidade, né, do dia a dia da sala de aula, mas uma organização de calendário, que é muito essencial para o mundo do vestibular. Então, você conseguiu ter isso rapidamente. Já no cursinho popular, qual que é a realidade? A gente pensar como esse aluno está. Então, quem trabalhava, quem não trabalhava, quem tinha acesso à internet, quem não tinha. E uma coisa que é importante pensar em acesso à internet no Brasil, que não é acesso ao 4G, né? A gente precisava de pessoas que tivessem ali a oportunidade de ter acesso ao Wi-Fi. Então, como que a gente teve que fazer toda essa gestão, essa apuração, né, de onde o aluno morava, onde ele trabalhava ou não, quais eram as dificuldades dele, como levar material didático do cursinho popular que a gente recebia de uma parceria até a casa dos alunos, das alunas. Então, isso demandou tempo, demandou uma gestão, assim, muito articulada que a gente não tinha no começo, né? A parte financeira pegou, então a gente teve que fazer vaquinha, teve que correr atrás de muita coisa para conseguir rapidamente não perder tempo, né? Que acho que o maior medo do vestibulando é perder tempo, né? Porque a gente sabe que o vestibular é muito corrido, né? Muito conteúdo tem que ser dado. Então, a gente já vê esse ponto, assim, é um cursinho privado e um popular, já tinha essa realidade, né? E, para além disso, né, que já foi o maior desafio, é pensar que mesmo a gente conseguindo, né, nesse cursinho popular, por exemplo, a gente conseguiu um modem, conseguiu umas parcerias aí, uma galera que bancou para dar esse suporte financeiro e logístico para os alunos ter o acesso, né, remoto. Então, professores ficaram, né, em casa, dando as aulas online, eles recebendo esse conteúdo, é pensar que esses alunos já tinham outras demandas, né, já tinham outras realidades. Então, o vestibular, ele virou mais um problema, né? O acesso à internet virou mais um problema. Muitos deles pararam de trabalhar, muitos deles perderam empregos, a família também, né, todo mundo junto, no mesmo espaço, no mesmo cômodo. Então, o vestibular acabou sendo mais uma das questões. E o que mais me preocupava durante essa preparação era saber que, de alguma maneira, a gente ia conseguir acessar esse aluno. Então, a gente conseguia pelas aulas online. Quem a gente não conseguia acessar as aulas online, a gente fazia fichas de orientação. Então, isso é uma coisa que acho que muitos professores que não tinham essa possibilidade fez isso. Então, a gente elaborava as fichas
de orientação com material didático online, com indicações de revistas, de apostilas, de todas as formas de conseguir tentar elaborar um roteiro bem didático e bem assim caminhativo, né? Para que eles trilhassem sozinhos, né, de maneira muito mais autônoma esse estudo. E esse acompanhamento via Instagram, via WhatsApp, via Facebook, da maneira que a gente conseguia. A gente alcançou, pelo menos, de alguma maneira, todos os alunos. Mas qual que era a grande questão? Era o psicológico deles, entendeu? Saber que mesmo com todo esse auxílio, tinha ali uma discrepância de outros alunos, entendeu? Que estavam só estudando, que tinham toda essa rede de apoio que eles não tinham. E uma coisa que mais me chamava a atenção quando eu conversava com os alunos era justamente a questão do espaço do cursinho, que era muito preciso para eles, né? Porque quando a gente pensa sobre o estudo, né, ainda mais vestibular, tanta matéria, tinha que ter muito mais concentração, e toda essa questão que a gente sabe, né, da intensidade do estudo, ter o espaço do cursinho para eles era essencial, sabe? Literalmente, a cadeira, a mesa. Não só no cursinho, né, mas também para quem estava no ensino médio, né, no ensino público, a gente sabe que isso é uma realidade. Então, o espaço do cursinho, o espaço da escola também era um espaço que propiciava o estudo, né, propiciava esse ambiente também. E essas relações que são essenciais para eles também se sentirem mais seguros, né, nesse processo. Então, a partir do momento que tudo fica muito individualizado e muito solitário, tem essas questões que a gente não consegue alcançar, né? Então, eu via alguns alunos, eu conversava com eles ali no vídeo, mas quando desligava a câmera, o que era a realidade deles, né? Então, acho que o que mais foi difícil, eu sinto esse ano, que eu acho que talvez seja a coisa que eu não consegui realmente alcançar como objetivo, foi conseguir entender as outras demandas, né? Conseguir ajudar dessa maneira um pouco mais efetiva, assim, o ânimo deles, o suporte psicológico mesmo, porque a gente não tinha ferramentas para isso, né? Então, acho que o que mais me pegou foi um pouco nisso. Eu acho que também, aí entra em outro ponto, que é o que também dessa preparação, eu acho que houve de tudo, né? Acho que a minha realidade foi um pouco essa, né? Eu digo nem eu enquanto professora, né? O cursinho conseguiu chamar muita gente para conseguir ali, ponta firme, conseguir trazer ali os materiais, trazer ali pessoas, né? Empresas, fez mutirão, né? Campanhas, vaquinhas e tudo mais. Eu acredito que essa foi a realidade, né? De muitas pessoas, de muitos cursinhos e escolas também, né? E o que mais me incomodava é isso, né? Perceber que essa preparação para o Enem, essa adaptação ao mundo online, ela dependeu muito mais de mutirões, de ações locais, do que um suporte efetivo nacional, né? Então, aqui, eu fico pensando mais uma vez, né, esse desserviço desse presidente, desse Ministério de Educação, que não deu esse suporte para tantos estudantes, né, do ensino regular, como também para estudantes que estavam focados no Enem, para conseguir pensar nessa prova. Então, ao longo também desse processo de preparação, as incertezas que nós vivemos durante a pandemia foi um fator, assim, que deixou os alunos muito, muito instáveis e a gente também. Então, esse despreparo desse governo, esse desserviço que ele fez também, nos prejudicou. E eu acho isso muito louco, quando você conversa com outros cursinhos, com outras galeras aí que trampavam com o Enem, né, com preparação para o vestibular, dependeu muito mais de mutirão, de ações do bairro, das famílias também se empenhando, do que o próprio governo, assim, né? Então, pensar que quem deveria fazer por aqueles, né, que estão nesse processo, né, tipo, estão em ano de cursinho, que estão em preparação para o vestibular, não recebeu um grande suporte, para não dizer que não teve, né? Então, aí minha crítica ao MEC, né, e ao INEP também. Ana, a gente já sabe que a educação brasileira tem passado diversas reformas, para não dizer ataques, né? E nesse movimento, o currículo e a distribuição dos conteúdos de acordo com os anos escolares também tem sido alterado. Você acredita que a prova de geografia do Enem cabe dentro da geografia praticada no ensino médio? Bom, se a gente pensar que a ideia do Enem, né, é Exame Nacional do Ensino Médio, de avaliação do ensino médio, ele vai estar atrelado à BNCC, aos parâmetros nacionais curriculares e à proposta de geografia do ensino médio. A pergunta que eu fiquei é realmente assim: essa geografia do ensino médio nos contempla? Porque se a gente pega até a estrutura mesmo do Enem, né, dentro das divisões, né, ciência da natureza, ciências humanas, linguagens, ela está muito próxima, né, justamente à BNCC que temos. E tem uma série de críticas, né, que nós já fazemos aí há um bom tempo sobre a BNCC, a reforma também do ensino médio, e a gente tem que pensar que o Enem vai refletir isso, né? A gente sabe que tem uma série de disputas
né, de poderes sujeitos ali para determinar os currículos, né, da geografia, do ensino fundamental e médio, a gente tem que pensar que o Enem vai ser a validação disso também. Porque justamente qual que é o processo, né? A gente tem ali aquela estrutura da BNCC, a gente tem aquelas propostas e todos os embates, né, sobre quais habilidades e competências têm que ser colocadas, os conteúdos, e a gente sabe que ali dentro também tem disputas ligadas a empresas, fundações, né, de organizações não governamentais que têm interesse aí com a educação brasileira, com a privatização dessa educação. Tem uma série de ligações com empresas de materiais didáticos que também ganham com isso. E aí você tem um Enem que valida todo esse processo. Porque imagina, se eu tenho lá um ensino médio, aquela estruturazinha proposta para 3 anos, e você vai ter a prova do Enem. A prova do Enem ela tem que validar tudo que está colocado na BNCC. A prova do Enem ela vai ter que validar, de certa maneira, essa proposta de ensino médio que se tem. E aí, se as críticas que se cabem à BNCC já são feitas, já são bastante disseminadas por aí, também tem que ser feito a esse Enem. Então, quando eu pensei aqui em críticas ao Enem, o primeiro processo que me vem à cabeça é pensar a crítica à estrutura dessa BNCC, né? Então, também essa concepção de avaliação unificada, essa ideia de sistemas únicos de avaliação e a falta de inserção e de crítica a esses processos, né, globalizantes, né? Não que a gente não tem que pensar de maneira globalizada, né, de maneira generalizada é necessário, mas qual que é a estrutura desse ensino médio? Não se pensa pouco no local, né? A gente vê uma estrutura que se pouco valida as relações locais e regionais para se discutir coisas necessárias, muito amplas, mas que não contempla a realidade, muitas vezes, das escolas, dos alunos, né? Falta essa liberdade, né? Muito engessada essa estrutura. E o Enem também reflete isso. Então, até fui procurar um pouco para saber, assim, achei uma pesquisa bem interessante, depois eu deixo aqui com o pessoal para linkar aqui, que é justamente uma pesquisa que mostrava qual que era a ideia, né? Os professores gostavam ou não, professores do ensino médio gostavam ou não do Enem. E muitos deles colocavam que o Enem não contemplava a realidade da sala de aula, né? O Enem era uma estrutura avaliativa engessada, uma estrutura que se tinha no começo uma ideia de interdisciplinariedade, uma ideia de conexão de temas para além da geografia, né? Mas que se passou com o tempo a ser uma prova de memorização de decoreba, né? Então, essa é a realidade da sala de aula? Não. E aí vem essa questão que eu já falei, né? A sala de aula já tem todas essas questões estruturais aí da BNCC que já tem todas as críticas. Então, duplamente, eu acho que a prova do Enem cabe dentro dessa estrutura da geografia do ensino médio, que é essa estrutura do governo, essa estrutura da BNCC, mas, ao mesmo tempo, essa estrutura da prova do Enem, ela não vai, ela não vai entrar na realidade da sala de aula, né? Então, acho que tem esses dois momentos, né? Não sei se fica muito claro assim. Você tem esse processo da prova do Enem fazer parte, endossar essa estrutura dessa BNCC aí, dessa reforma do ensino médio, e você também tem a prática, né? O cotidiano da sala de aula, que não é também só fazer a prova do Enem, né? E aqui tem um ponto que me preocupa bastante, né? Que é ver como a nossa lógica e prática pedagógica ela vai se condicionando conforme o Enem. Então, se o Enem é uma prova de deixar o aluno sentado, né, mais de 4 horas, fazer 180 questões, o tempo todo, você quer preparar o aluno para essa prova. Então, como que fica a sua sala de aula? Individualizada, prova, avaliação. Cadê o trabalho em grupo, né? Cadê os trabalhos que não são vinculados com avaliações, né, em testes? Como que a gente lida com essas outras práticas pedagógicas cognitivas essenciais do processo pedagógico, né, e da geografia junto, se a gente tem cada vez mais essa forçante de você pensar preparação para o vestibular, né? Então, a gente é professor para quê? Para preparar para o ensino, para preparar para o vestibular apenas? Ou tem outras questões envolvidas, né, que não são pertinentes. Então, essa é uma preocupação que eu tenho bastante, como a gente vai moldando, engessando a nossa prática pedagógica para preparar para o Enem. Isso eu digo assim, é o professor que quer isso? Não, é uma coisa que é imposto, né? Coordenação, direção, porque aí né, uma escola particular vende a aprovação, né? Então vende aí a escola que mais aprova também para ser uma propaganda e mercadoria para essa escola. Então tem tudo isso envolvido, né? E outras questões também, né? Mas a gente ficaria mais tempo falando. E essa geografia do Enem, Ana, que condiciona muito a geografia do ensino médio,
ela é capaz de proporcionar uma leitura geográfica crítica da atualidade, assim, de fato? Então, né, se a gente pega o Enem, o que que vai ser o famigerado Enem? Você vai ter uma prova lá enorme, com muito texto, uma prova que tem sim um caráter interpretativo, né, alusão à leitura de gráficos, interpretação de mapas, só que nos últimos anos a gente está acompanhando o Enem cada vez mais conteudista. O Enem, ao contrário, por exemplo, do vestibular da FUVEST, né, que é o vestibular de entrada aqui da Universidade de São Paulo, o Enem ele tinha um caráter mais interpretativo e mais interdisciplinar e menos conteudista, né? Quando a gente preparava, sei lá, a aula para a galera, né, do cursinho, ó, FUVEST é mais conteudista, Enem não é tanto, é mais interpretativo. Ele é mais cansativo por isso também, porque tem muito mais gêneros textuais, né, e não textuais ali envolvidos. Mas cada vez mais o Enem se torna mais conteudista. Então, isso me preocupa nesse ponto, né, de pensar que mais um vestibular que está cada vez mais decoreba, mais que a gente não consegue nem criar muito questionamento, falar assim, cara, isso cai no Enem, isso cai na FUVEST, que é uma coisa que não gosto de muitas vezes falar, mas às vezes você cai nessa, ó, por que eu tenho que estudar isso, professora? Porque cai na FUVEST. Isso, assim, nossa, é uma coisa que eu odeio falar, mas é o que a gente fala, né, porque às vezes está nessa pressa, né, tem muita coisa para fazer. Mas, mesmo tendo essa realidade, essa geografia do Enem se tornando mais conteudista, né? Só para fazer um parêntese, o Enem, por exemplo, a geografia do Enem, ela ainda tem esse caráter mais socioambiental, você tem uma discussão ali que consegue trazer pontos sobre meio ambiente, com urbanização, meio ambiente, com agrária, com clima, mas a gente percebe ele cada vez mais conteudista, e nesse último ano, né, que esse Enem de 2020, para mim, me surpreendeu negativamente, ao perceber que, minimamente, você não tinha todos os pontos da geografia ali trabalhados, né? Um pouco de clima, um pouco de urbanização, ali geopolítica, não, você tinha questões repetidas. Metade da prova foi relevo e agrária. Então, assim, você prepara um aluno o ano todo para chegar àquela prova, né? Então, isso também foi um pouco frustrante perceber essa desarticulação do Enem mesmo, assim, achei uma prova que não foi bem feita, não foi bem distribuída. E aí, qual que é o desafio? Eu não acho que é impossível você ter uma geografia crítica, um processo ali de ensino de geografia crítica com profundidade com o mundo do vestibular. Eu desde o começo da minha vida profissional, eu trabalho com vestibular. E minha maior preocupação era isso, tá? Eu sei que eu tenho muita correria, eu tenho muito conteúdo para dar, é pouco tempo, mas o que eu posso fazer para nesse pouco tempo, para nesse período assim curtíssimo explicando Oriente Médio, eu consiga fazer uma crítica, consiga aqui trazer uma outra perspectiva. Eu acho que é difícil, mas não é impossível. E por que que não é impossível? Porque a gente não está partindo do nada, a gente está partindo de um conteúdo geográfico. Tudo bem que a maneira como aquele conteúdo aparece é uma maneira que muitas vezes nos agrada. É uma maneira muito engessada, é uma maneira muito direta, né, muito seca ali, naquele conteúdo, mas não é impossível a partir dali você conseguir fazer uma crítica, né? E aí eu falo, como que a gente consegue fazer isso? A prática vai ensinar. Então eu digo aí, desculpa aí com o meu começo dos meus alunos aí, testei muito com eles, porque eu fui vendo que dava, que não dava. Então, nessa aula eu fui falar de urbanização, aumentei muito tempo falando de gentrificação e esqueci de falar, por exemplo, conceitos chaves como metrópole, cidade global, megacidade. Opa, então eu tenho que diminuir aqui. E assim como no processo, né, do ensino regular, a gente tem, né, esse processo, essas experiências, né, esses laboratórios, o cursinho também não deixa de ser. E talvez alguns professores não partam dessa mesma ideia que a minha, mas eu acredito que é possível. Eu acho que é um desafio, mas não é impossível você fazer uma leitura geográfica mais crítica, né, do que acontece, porque também isso é uma competência que o Enem quer da gente, né? Da gente, digo, dos alunos, né? Ele quer que os alunos também consigam escrever, né, consigam fazer uma redação que tem ali um panorama, tem ali noções sobre o que está acontecendo no mundo, cada vez mais conteúdos de geopolítica vem aparecendo, né, então a atualidade se tornou hoje em dia uma outra disciplina do cursinho, não está junto com geografia necessariamente, então acredito que até mesmo os vestibulares cobrem isso, né, claro que cobra também uma lógica de decoreba, mas aí também eu acredito que tem essa capacidade do professor de subverter essa lógica. E aí eu acho que um ponto que faz diferença é esse diálogo, né, que o professor de cursinho também estabelece. Durante muito tempo, acho que eu mesma estigmatizei o professor de cursinho como se não fosse um professor de geografia, né? Ah, tô ali só vomitando conteúdo. E não, a gente está vomitando conteúdo às vezes? Tá, mas não significa que o processo pedagógico não aconteça ali, né? Porque parte desse princípio, né, que se existe um currículo, se tem uma proposta, uma intencionalidade ali de um processo de assimilação, de troca de conhecimento,
o ensino está acontecendo, então o processo pedagógico também está acontecendo. A gente não é menos professor que um professor de sala de aula regular, né? Então, acho que falta muita troca, né, disso, né? Falta um pouco dessa conversa, às vezes, entre professores de geografia, de cursinho, sobre como se faz essa prática. Porque eu não acredito que seja uma prática isolada, já vi outros materiais, outros professores, outras aulas que também conseguem fazer essa interface, mesmo que mínima, muitas vezes é indicação, né? Ah, lê isso, lê aquilo, lê esse filme, e vamos seguir aqui o baile, mas é possível. Acho que é isso. E Camila, queria que você fizesse um relato para a gente do impacto da pandemia na sua preparação para o Enem. E também queria que você falasse como que você vê a interferência da pandemia nessa etapa da vida de milhões de estudantes pelo Brasil. Então, na minha preparação para o Enem, eu reconheço que eu sou muito privilegiada por estudar em uma escola particular, né? Porque eu tive aula desde o primeiro dia de pandemia, né, do isolamento. Então, isso já é um plus na minha preparação. Mas a metodologia do IAD ela é bem complicada de ser seguida, né? Os professores e para os alunos, porque os professores estavam dando aula, olhando para uma tela em preta, só com as nossas fotos, isso acabava diminuindo a motivação deles, né? É bem diferente do que na sala de aula presencial. E para os alunos, porque a gente estava no ambiente de casa, e o ambiente de casa ele tem muitas distrações, então é muito difícil você focar. Eu tive que revisar várias matérias várias vezes depois que terminaram as aulas do terceiro ano, porque eu não tinha conseguido pegar lá durante as aulas, porque às vezes você está tendo aula e começa o almoço, e aí você leva o celular junto, vai almoçar. Eu já fiz faxina em casa com a aula do lado. Então, não tem como se concentrar igual você se concentra no colégio. Porque no colégio tem as distrações de você conversar com outras pessoas, mas você está num ambiente preparado exclusivamente para aquilo, né? Você não vai ter alguém te pedindo para fazer um favor, tipo, do nada, né? Então, você acaba focando muito mais. Mas outra coisa também que influenciou muito no meu processo de aprendizado nesse ano foi o peso do psicológico, né? Porque a gente está num cenário mundial de pandemia, onde tem milhões de pessoas morrendo e você tem toda uma preocupação diária se sua família está bem ou não, se as pessoas ao seu redor estão se cuidando direitinho ou não. Então acaba que esse psicológico fica bem abalado mesmo. E nesse período de isolamento, a gente ficou cada vez mais em casa, porque era necessário. Isso diminui o nosso contato social, diminui as nossas relações, isso tudo influencia no nosso bem-estar psicológico, né? E aí, com todo esse turbilhão de coisas, foi bem complicado essa preparação para o Enem. E no cenário mundial, né, principalmente no Brasil, foi bem desigual para todo mundo, em todos os requisitos. E o Enem, ele é um reflexo disso, né? Porque o cenário desigual ia aumentando cada vez mais, todas as escolas estavam fechadas, não podia ter aula, e a maioria das pessoas não tem internet em casa. Isso é um plus que eu tenho, mas eu reconheço que tem um montão de gente que não tem internet, não tem acesso ao conteúdo, eles não tiveram a mesma preparação que eu. Então, essa desigualdade que já tinha antes, ela foi aumentando cada vez mais. E outra coisa também que eu acho que pesou é que, tipo, as bibliotecas municipais estavam fechadas, né? Então, como que eles iam recorrer? Se não tinha internet, se não tinha o livro, se não tinha método nenhum, não tem como você ter um aprendizado. E eu reconheço que isso foi criando várias barreiras para um montão de gente que resultou em uma desigualdade. Camila, dia 17 e dia 24 de janeiro passou, às 13 horas os portões foram trancados, todo mundo fechado em sala de aula, né? Algo que a gente não presenciou direito em 2020. Como foi fazer a prova nesse cenário? O Enem, ele já é uma prova que traz bastante ansiedade, né? Mesmo fora desse período de pandemia, é uma prova que carrega muita ansiedade e muito cansaço. Mas nesse cenário de pandemia do Covid-19, tudo deu uma piorada. Os protocolos de segurança foram criados
E com eles, eu sei que eles são importantes, mas é difícil você fazer uma prova de 5 horas com todos eles. Lá na escola onde eu fiz, que foi lá no Bandeirantes, numa escola municipal, todos os protocolos de segurança eles foram seguidos, né? Teve distanciamento entre as pessoas, o que é muito bom. As salas, a sala que eu fiz, ela tinha várias janelas, então isso já deu uma tranquilizada. Mas alguns protocolos, tipo a máscara e não poder ligar os ventiladores, foram bem agoniantes, porque o colégio é todo de madeira, então ele absorve muito calor, a sala ficou muito quente, não podia ligar o ventilador, porque as moças que aplicaram a prova, elas falaram que é uma forma de espalhar o vírus, então não teve como. Nem, eu acredito que todas as escolas não tenham ligado nem ventilador, nem ar-condicionado, as que tem, né? Isso de usar máscara acaba que a ansiedade aumenta muito, porque é uma coisa que não te deixa respirar totalmente. E a respiração, ela ajuda muito em acalmar para as pessoas, né? Mas não tinha como fazer isso por muito tempo. A questão de você sair das salas para ir no banheiro, para beber água não tinha como. Então, né, mais complicado ainda, e o banheiro geralmente é um lugar que você vai para sair a mente da prova, era bem mais pesado, porque você não podia ficar muito tempo lá, tinha que passar álcool em gel em tudo, você não pode encostar nada, estava aumentando muito essa ansiedade. Outra coisa que aumentou muito a minha ansiedade durante a prova foi que na minha sala tinham pessoas espirrando. E eu sei que o espirro, ele não é tipo, relacionado diretamente com o coronavírus. Mas ter uma pessoa espirrando perto de você em todo esse cenário, não tem como você não pensar que aquilo pode ser, né? Porque você não sabe o histórico de cada pessoa, você não sabe onde que ela frequentou nos últimos dias, você não sabe se ela ficou no isolamento ou não. Então, pessoas espirrando foi uma coisa para me deixar tensa. Outra coisa que me deixou tensa é que no segundo dia, quando eu fui abrir a prova, eu abri a minha prova de física e eu lembrei de todo um acontecimento que aconteceu no ano passado. Meu professor de física, José Carlos, ele faleceu por conta da pandemia e, infelizmente, a gente perdeu um professor muito incrível. Desculpa estar chorando, mas não tem como falar dele sem chorar. Aqui a gente deu um tempo para Camila respirar, organizar as ideias de volta na cabeça e até mesmo parar a entrevista caso ela quisesse. Mas ela optou por continuar como uma homenagem ao seu professor José Carlos. E aqui ficam os nossos sentimentos e a nossa solidariedade a toda a família do José Carlos, assim como todo mundo que o tinha como uma pessoa querida, como seus alunos e alunas. E você ter toda uma preparação, ter toda uma pessoa que te auxiliou nesse processo todo. E chegar lá, você saber que você está se expondo a um risco tão grande de pegar uma doença que matou essa pessoa, é uma coisa bem pesada, né? Então, tudo acaba virando motivo de preocupação. Qualquer gestozinho de qualquer pessoa já deixa você muito desesperada. As pessoas tirando a máscara durante a prova para comer já deixa você desesperada. Você tirando a máscara para comer, você já fica desesperada também. Então, qualquer ato já gera muita ansiedade, né? E isso impacta no nosso psicológico também, porque durante a prova a gente precisa de calma, a gente precisa de respirar, e o nosso psicológico, com tantos fatores atrapalhando, tantos fatores que você precisa pensar de será que eu estou sendo infectada ou não? Será que todos esses protocolos foram suficientes para barrar de todo mundo ter essa doença ou não? Será que todos esses fatores vão me impossibilitar de pegar o coronavírus ou não? E aí depois você ir para casa e encontrar as pessoas da sua família, é toda uma pressão muito grande. E eu acho que todas as pessoas que fizeram a prova, independente da idade delas, independente da preparação delas, elas não foram para a prova só com essa carga de
não foi suficiente o meu estudo. Elas foram com uma carga também de não estar sendo feito o suficiente, porque não é você colocando vários protocolos que vai diminuir o risco ou não, sabe? Ele pode diminuir, mas o risco é real, ele existe, e você pode voltar para casa e infectar outras pessoas. E Diego, você já aplicou a prova em anos anteriores, né? Queria que você fizesse para a gente um relato da experiência da aplicação nesse ano, comparado aí aos anos passados. Vocês tiveram um treinamento específico para esse momento? E como que foi esse treinamento? Bom, Jader, primeiro eu queria agradecer pelo convite para poder participar desse episódio. Eu acho que é importante ter uma pessoa que já trabalhou na aplicação direta mesmo, lidando ali com a escola, porque houve-se muitos altos escalões, né, o MEC e esses grandes postos de comando aí quando o assunto é o Enem, mas quem está ali na escola mesmo, lidando com os estudantes, com as pessoas que estão tentando fazer o exame, tem uma outra perspectiva sobre como tudo acontece, né? E o que eu percebo é que desde a primeira vez que eu apliquei o Enem, já devo ter participado de umas 4 aplicações, existe uma diminuição no recurso que é enviado, né, que é direcionado para a aplicação do Enem. Então, quando eu penso nos Enems anteriores que eu apliquei, o pagamento que a gente recebe foi inferior, eh, vem diminuindo, inclusive, ao longo dos anos, né? E também a quantidade de pessoas contratadas para fazer determinados serviços diminuiu. Você tinha muito menos fiscais de corredor, muito menos fiscais e aplicadores, né? Você tinha menos pessoas participando dessas equipes de apoio nos lugares, pelo menos nos lugares onde eu estava participando da equipe, né? Então, o que eu percebo é, de certa forma, uma precarização. E aí, quando a gente pensa no Enem desse ano, eu acho que se confirma esse processo de reduzir a quantidade de recursos que é direcionado para essa parte da aplicação, e mais do que isso, eu acho que fica a forma como a aplicação desse ano foi feita não condiz, eu acho que é incoerente, que é incapaz de dar conta do problema que a gente tinha em mãos, né? Então, a questão desse treinamento específico para lidar com o Covid se resumiu basicamente, cara, a assistir alguns vídeos, participar do treinamento que a gente tem que fazer todo ano, né? Em que foi feito algumas adaptações, né, por conta do Covid. Então, as adaptações eram passar álcool em gel nas mãos a cada coisa que você fizesse. Então, você pega uma prova, passa álcool em gel, pega outra prova, passa álcool em gel. Você manter o isolamento social, você manter o uso da máscara obrigatoriamente. Então, o aplicador ele se tornou, de certa forma, digamos assim, um fiscal sanitário da sala do Enem, né? Porque ele precisou ter toda essa atenção, dar conta de todo esse universo de possibilidades de transmissão do coronavírus dentro de uma sala. E eu, sinceramente, acho, Jader, que o treinamento é muito insuficiente, porque a gente é muito incapaz de lidar com as micro possibilidades do corona se dispersar, sabe? Então, assim, teve essa diferença. Acho que nos limites aí de quem organiza esse treinamento, nos limites de quem planeja isso, né, e de quem de alguma forma estava vislumbrando alguma chance de proteger aplicadores e estudantes que estavam ali para fazer o Enem, formulou-se essas medidas, né? Tanto no vídeo quanto na apostilazinha que a gente recebe, tinham lá todas as recomendações para que a gente pudesse evitar o coronavírus, mas não é nada muito além daquilo que a gente já está habituado a fazer durante todo esse último ano de 2020, né? O uso da máscara, o álcool em gel, o isolamento, a distância na sala de aula, mas de toda forma eu vejo que tem sim uma precarização aí nesse processo de aplicação, sabe? E para além disso, eu acho que é curioso a gente perceber quem é que participa dessas aplicações, sabe? Quem são os aplicadores? Porque quando você vai ver, os aplicadores são professores, né? Os aplicadores são pesquisadores, os aplicadores de Enem são pessoas que têm, assim, como é que eu vou dizer, profissões e que, por terem profissões desvalorizadas, por serem pessoas desempregadas, vem no Enem a possibilidade de conseguir um dinheiro que alivia no fim de ano, sabe? Então, nos lugares onde eu apliquei Enem, eu sempre estava aplicando ao lado de professores que estão aí com anos de carreira, professores que estão tentando designação, né? Professores que, inclusive,
estão pensando que no ano seguinte vão ter que tentar mais uma vez a designação e que não podem conseguir. Então já corre atrás do Enem para poder garantir pelo menos o fim de ano. Acho que isso também é algo que deve ser observado, né? Acho que minimamente tem que ser lembrado, assim, porque é um sintoma aí de quem é que está precisando dessa grana, quem é que está precisando de ter essa profissão um pouco mais valorizada. E aí a gente tem que considerar também que o pagamento diminui, né, de acordo com a sua função. E as pessoas que estão nas funções, entre aspas, aí, entre muitas aspas, inferiores, como cozinheira, às vezes um segurança, uma faxineira, são pessoas que também têm um cotidiano de precarização aí no mundo do trabalho, por assim dizer. Diego, o Enem de 2020, além das alterações de datas, foi marcado por uma abstenção absurda. O receio de contaminação com certeza foi um dos motivos dessa abstenção, né? Se ela não ocorresse, seria possível manter as medidas sanitárias apenas seguindo as normas do INEP? E você acha que a aplicação do Enem pode ser uma nova forma de propagação do Covid, principalmente com essa nova cepa do vírus em circulação, que é ainda mais contagiosa? Olha, Jader, sobre essa questão do Enem ter sido digamos assim, um pico de propagação do corona, né, um possível pico de propagação do coronavírus, eu acho que se tivesse vindo essa galera que faltou, a situação só seria pior, porque inevitavelmente é uma aglomeração, inevitavelmente é uma oportunidade de distribuição do coronavírus, assim, é um facilitador, né, dessa dispersão do Covid-19. Eu te falo que foi amargo, né, foi um sentimento agridoce quando a gente que estava aplicando as provas percebeu que no primeiro dia de aplicação a gente teria mais ou menos 50% de faltas, porque a gente viu nas salas, né, a gente olhou para as salas e viu, está faltando metade ou mais de gente aqui, e isso foi na escola inteira onde eu apliquei o Enem. E isso, assim, como eu disse, foi agridoce porque a gente ficou triste por ver tanta gente talvez perdendo um ano, né, talvez atrasando aí uma possibilidade de entrar no ensino superior, de concluir o ensino médio, mas foi por outro lado uma certa felicidade, assim, uma felicidade limitada porque a gente se sentiu mais seguro, porque a gente estava com muito medo do que poderia acontecer na aplicação desse Enem, né? Essa quantidade toda de gente reunida. Então, foi assim, controverso esse sentimento, sabe? Se tivessem comparecido a outra metade da galera que faltou, teria sido muito pior, eu acho, porque observando, né, lembrando da aplicação, você vê nitidamente os momentos em que pode ter havido uma contaminação, porque nós recebemos um treinamento, né, nós que aplicamos, nós que participamos da equipe. O treinamento ele não é suficiente, pelo menos a minha perspectiva, porque ele é um treinamento de postura, de conduta, e é um treinamento que é feito em algumas horas. Então você não está de fato treinado, né? Você não está acostumado, você não está, digamos assim, disciplinado para agir daquela maneira recomendada. Mas os candidatos, eles não receberam treinamento nenhum. Então eles chegavam já entregando documento, eles já chegam pegando as coisas na sua mão. A gente que estava na equipe teve que se responsabilizar duplamente, né? A gente tinha que tomar conta do que a gente estava fazendo e observar aquilo que os estudantes estavam fazendo também, né? Observar essa situação que os estudantes estavam fazendo. Sendo que o que a gente tinha para contar em termos de segurança era um frasco de álcool em gel e 3 máscaras para trocar de 2 em 2 horas. Era isso que a gente tinha de recurso para evitar o coronavírus. E aí eu acho que não tem como dizer isso. Me parece que nas propagandas do Enem, que estavam passando na televisão, estava sendo dito que cada sala teria 40% da sua capacidade mantida só, né? Então as salas não estariam completamente cheias, estariam só preenchidas até 40%. Isso era mentira. Nas salas onde eu apliquei a prova, as salas estavam todas cheias. Eram salas com 35 cadeiras, tinham 32 pessoas na lista de presença. Então não tem possibilidade de isolamento social numa sala de 32 pessoas com capacidade para 35. Não tem possibilidade de um isolamento de 1,5 m, 2, porque não tem espaço suficiente. Eu acho que é importante dizer isso, porque me parece que para a população foi dito uma coisa, só que a gente, na verdade, estava lidando com outra coisa. E aí não tem como dizer que isso não faz parte, não sei se diria de um projeto, mas de uma ação consciente do governo federal, né? Porque o governo federal sabia que isso ia acontecer. E isso é uma ação de negligência com a saúde, tanto dos aplicadores quanto das pessoas que estão fazendo a prova. Isso é, de alguma maneira, promover o adoecimento das pessoas.
porque é fazer com que elas se reúnam e estejam ali vulneráveis ao coronavírus por um motivo que poderia ter sido adiado. Inclusive, o não adiamento do Enem, na minha perspectiva, tem um impacto muito grande com o que a gente vai ver na educação superior nos próximos 2 anos, por exemplo. Porque esse ano, quem fez a prova, de certa forma, teve uma facilidade, porque a concorrência diminuiu, né? E eu penso que fez a prova quem também estava seguro para fazer uma prova. Estava seguro para fazer uma prova porque teve um ano em que continuou a estudar. E a gente sabe que isso aconteceu muito para quem estuda no setor privado, que teve a possibilidade de realizar um ensino remoto através de uma videoaula, através de uma aula gravada, através de uma live, mas que não é a mesma coisa para quem estava tendo que lidar com PET na sala de aula, para quem estava tendo que responder PET em casa, né? Para quem estava tendo que responder PET pelo WhatsApp. Esses PETs que o Diego mencionou são os planos de estudos tutorados e eles fazem parte de um programa de ensino emergencial proposto pelo governo de Minas Gerais. A gente tem um episódio aqui no podcast que tratou especificamente desse programa do governo mineiro. É o episódio número 1. Para saber mais, basta ouvi-lo. Então, eu acho que esse Enem também serviu para, de alguma forma, passar uma peneira aí, que é uma peneira com recortes de classe, de raça, em quem é que vai conseguir chegar no ensino superior no próximo ano, porque eu fico pensando qual que era a segurança, assim, o sentimento de capacidade de um aluno que perdeu o ano, que não conseguiu estudar porque não teve acesso à internet, não teve, enfim, acesso a essas tecnologias para fazer essa prova, né? Então, na minha perspectiva, a aplicação desse Enem tem que ser vista também dessa maneira, como uma decisão política do governo federal de promover, por um lado, o adoecimento das pessoas, porque ele decidiu não adiar o Enem, e, por outro lado, fazer essa peneira no processo seletivo do ensino superior brasileiro, saca? Acho que essas coisas têm que ser, assim, observadas futuramente. São hipóteses, mas eu acho que são hipóteses que têm que ser consideradas. Você deve ter notado que demoramos um pouquinho para voltar com as publicações dos episódios, né? Mas foi por um motivo bom e surpreendente. João Luiz, associado à GB de Juiz de Fora e um dos editores do nosso podcast, foi parar no Big Brother Brasil 2021. Isso mesmo. E por isso tivemos que ajustar e redistribuir algumas tarefas entre a nossa equipe. Queremos desejar boa sorte ao João Luiz e dizermos que estamos aqui na torcida. Torça junto com a gente. Participaram da produção desse episódio Flávio Santos e Vitor Barreto, e a edição de som ficou por minha conta. Esse foi o Entre Espaços, o podcast da AGB Juiz de Fora. Saudações AGBanas e até mais!